Vou começar esse vídeo dando as boas-vindas para todo mundo que está assistindo e explicando por que eu escolhi escrever alguma coisa, na verdade, fazer um vídeo sobre o racismo. Porque eu percebi que ele está muito mais perto de mim e da minha realidade do que eu imaginava. E com todos esses movimentos que estão tendo, que as pessoas estão começando a perceber o quanto ela é grande no Brasil. Por que nós ainda somos racistas? Porque, na verdade, o que nós conhecemos enquanto relação social no Brasil, as relações sociais que nós fomos desenvolvendo historicamente no Brasil, elas sempre foram pautadas pela discriminação racial. Não houve um momento da história do Brasil em que o racismo não estivesse presente. A formação do que a gente chama de povo brasileiro, e mesmo depois dos anos 30, em que ficou muito forte a ideia da miscigenação no Brasil, mesmo a ideia de miscigenação é uma ideia de apagamento do negro no Brasil. Então, por que nós continuamos racistas, né? Porque ainda nós não conseguimos ainda mudar o tipo de estrutura social que forjou o que nós somos hoje. Então isso vai dar muito trabalho, isso ainda, a gente está muito no início de um processo de luta. O que não quer dizer também que a gente não avançou muito. A gente avançou sim, porque os movimentos sociais, né, assim, desde sempre, o povo negro sempre se colocou resistindo a todos os efeitos nefastos do racismo. Então a resistência do povo negro, a luta do povo negro, do povo brasileiro que quis e quer construir uma sociedade mais justa, é um fator importante que nós vamos considerar, mas a luta ainda está muito longe de terminar. O racismo não é uma questão apenas que está no plano da consciência. Ele não é uma coisa que se dá apenas no plano das intenções. O racismo, ele é estrutural. Né? O que eu quero dizer é que a sociedade é organizada de tal forma que, mesmo que a vontade, né, dos não negros, dos brancos, não seja a vontade de você discriminar o negro, existe um certo arranjo de peças em que o negro é ausente. Né? Acho que vocês sabem disso na universidade, vocês são universitários. O próprio fato de não haver negros na universidade é o fato de que a sociedade está dividida. E o próprio fato de a gente achar normal que numa sociedade em que a maioria das pessoas se autodeclaram negras, né, ou negros ou pardos, né, enfim, a nomenclatura, o negro não esteja presente em certos espaços que para nós são espaços importantes, como é a universidade, né, como são as grandes esferas da política e mesmo do mercado de maneira geral. A cota racial é um exemplo do que a gente chama de ação afirmativa. A ação afirmativa, ou ações afirmativas, são políticas públicas que visam criar um patamar mínimo de igualdade, colocando certas minorias historicamente discriminadas dentro de uma possibilidade de isonomia. Ou seja, quando você tem parte da população que historicamente é discriminada e por conta dessa discriminação sofre uma série de efeitos, seja no campo político, seja no campo econômico, subrepresentação política, né, a pobreza, a desigualdade, né, é o efeito mais atroz da discriminação racial. É necessário, portanto, que o Estado ele fomente políticas ou ele faça intervenções diretas no sentido de dirimir essas desigualdades. Então, a cota é uma possibilidade, um método, ou seja, a cota é reserva de vagas, você reserva certas vagas em certames públicos, como, por exemplo, vestibular,
ou então concursos públicos para ser certos cargos públicos, ou então preenchimento de cargos em comissão, o Estado determina então que eles são preenchidos com, com pessoas que pertencem a essas minorias. Quando eu falo de minorias, não falo só de negros, né? Você pode também, como já existem cotas para as mulheres na política, para pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que por algum motivo sofrem os efeitos de desigualdades sociais, que causam uma série de desvantagens, elas podem ser beneficiadas dessas políticas de ação afirmativa. E a quem aproveita as ações afirmativas? Embora diretamente atingidos sejam os indivíduos que pertencem a essas minorias, a ação afirmativa é uma medida de justiça. Então, quando a gente fala de justiça, estamos falando da sociedade em geral. Então, brancos e negros se beneficiam da diminuição da desigualdade. O que torna uma sociedade cada vez mais conflituosa, uma sociedade com uma série de tensões, é a desigualdade. O grande ponto da política é mudar o modo com que as coisas se reproduzem, como é que a gente costuma, a gente precisa mudar o jeito da gente se relacionar. Então, quando você fala de estrutura de Estado, né, o Estado brasileiro, ele não é como todo Estado, em qualquer lugar do mundo, a forma política, o Estado como forma política, ele está diretamente vinculado a uma série de interesses, uma série de forças, que não são só as forças da política institucional, do voto, da democracia formal. Né? Existe a maior força que cruza o Estado é a força do capital, de uma sociedade capitalista. Uma sociedade que se pauta pelo antagonismo, pelo conflito, pela transformação dos indivíduos em trocadores de mercadoria. Então esse é o ponto central. De tal sorte que o racismo, para uma sociedade que se pauta pela divisão da sociedade em grupos, desses grupos de indivíduos que cuidam da sua vida, o racismo é um elemento importante para a manutenção da sociedade tal como ela é. Então, ainda que indiretamente, existem pessoas que se beneficiam do racismo. Antes de começar esse slide, eu queria dizer que muitas ideias que eu peguei são de pessoas que estudam o racismo, não são ideias minhas. E algumas dessas pessoas são as pessoas que eu estou colocando no vídeo para vocês, que vocês já vão saber o nome mais para frente. E as fotos são fotos que eu peguei das manifestações que estão tendo para justiça racial. O mais importante aqui é a gente pensar na democracia, que a gente de fato não tem uma democracia no nosso país, porque a democracia pressupõe uma igualdade entre as pessoas. Como a gente não tem uma igualdade racial, então a gente não tem uma democracia de fato. Na verdade, nós temos uma desigualdade gritante, desigualdade econômica, desigualdade no tratamento institucional, na violência da polícia, no encarceramento em massa, que mais de 70% da população é negra que está presa, e uma desigualdade na representatividade política e social. Eu coloquei uma foto aqui que está escrito "Uma raça humana". Era um cartaz também que estava na mão de um manifestante. Por que eu coloquei isso que eu acho importante? Não existe raça. Não existe raça indígena, não existe raça branca, raça negra, não existe raça superior, raça inferior. O que há é uma representação social de raça que foi adotada estrategicamente em alguns momentos históricos para fortalecer o poder de dominação de alguns grupos. O racismo, então, é um processo que molda a consciência das pessoas,
a maneira como elas veem o mundo. No nosso país, a identidade dele foi construída com a negação da identidade africana e indígena que nos constituiu também, dando prioridade para a identidade europeia. Aqui eu coloquei alguns intelectuais negros, homens e mulher, mas tem outros, eu coloquei alguns importantes para a gente perceber que pouco se fala de muitos deles. Eu queria falar do Silvio de Almeida, que eu vou colocar 2 vídeos aqui dele, que ele é um estudioso jovem, bastante importante agora. O que foi importante no Brasil é que a presença negra de autores e de intelectuais foi marcada por 2 movimentos, um de apagamento e o outro de embranquecimento. O escritor Machado de Assis é um exemplo de um caso de embranquecimento. Ninguém fala que ele é negro, pelo contrário, omitem. E os apagamentos foram inúmeros para uma política de esquecimento, um mecanismo pelo qual apagamos as memórias das novas gerações sobre a contribuição acadêmica de autores negros. Estou negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. E é difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Vamos falar um pouco de história agora. Vieram 5 milhões de pessoas escravizadas da África para cá. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Ele só aboliu 50 anos depois que já estava proibido o tráfico de escravos da África. Quando os portugueses aportaram aqui, estima-se que tinham 5 milhões de nativos. Atualmente, sobraram 700 mil pessoas descendentes desses grupos. São 22 povos diferentes que resistiram. Imagina que deveriam ter outros. Numa certa época, para a gente ter uma noção do volume de pessoas que vinham para o Brasil, 40% de todo o tráfico negreiro pelo Oceano Atlântico vinha para o Brasil, considerando todos os países do Caribe, Estados Unidos e tal. A abolição da escravidão só aconteceu no Brasil quando a elite quis, quando ela já tinha um plano para substituir a mão de obra negra pela mão de obra dos imigrantes. Eu estou colocando várias coisas em relação aos Estados Unidos aqui para a gente ter uma noção de como é diferente a situação dos negros nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ações afirmativas começaram em 1969, já haviam leis que garantiam algum tipo de justiça para essas minorias.
Nos Estados Unidos, os negros hoje são 13% da população. E no Brasil, eles são 56% da população. Ou seja, a maioria. Com essas ações afirmativas, nos Estados Unidos se criou uma classe média negra. No Brasil, isso nunca aconteceu. Em janeiro de 1865, antes da abolição aqui, já se defendia nos Estados Unidos que os negros recebessem 40 acres e uma mula. Se falava assim, que era para os negros que tinham lutado na Guerra de Secessão. Então, os negros, quando foram libertos, eles ganharam, não todos ganharam, mas alguns, muitos, ganharam algum tipo de reparação. Aqui no Brasil, por exemplo, a reparação, o Estado pagou para alguns donos de escravos, foi ao contrário, e não para os escravizados. O Brasil só recentemente garantiu a propriedade da terra para os quilombolas, bem recentemente. Agora, em 2014, que a OAB anunciou que iria criar uma Comissão Nacional da Verdade sobre a escravidão no Brasil, para a partir daí poder estabelecer alguma modalidade de reparação. Vejam que forte essas fotos e quão verdadeiras. Hoje, com o processo da globalização econômica, as pessoas começaram a ter mais consciência, compreensão do espaço delas. Então, isso foi gerando uma série de movimentos das minorias pelo reconhecimento de seus direitos e da necessidade de algumas reparações pelo que foi feito. O Brasil viveu muito tempo um processo de apagamento das identidades raciais e o silenciamento de reivindicações antirracistas, que só foi revertido recentemente pelo movimento negro, que aí começou a desarticular a falácia da democracia racial. Mas isso é muito recente. A morte da Marielle não é uma coincidência. A dinâmica do racismo é de exclusão. É sempre para excluir algum grupo. E sempre com aparência de normalidade. O que a gente tem hoje, então? Olhando. A gente teve uma abolição que não foi completa, que libertou os negros, mas os marginalizou os indígenas. A gente tem que das pessoas assassinadas no Brasil, a maioria são homens e negros e jovens. Isso tem a ver com racismo. A gente tem que boa parte da população negra não tem acesso a saneamento e água encanada. A gente percebe que tem uma relação entre a pobreza de uma região no Brasil e a maior concentração de pessoas negras e indígenas, que isso se dá nas regiões norte e nordeste. Não tem nada a ver com a questão física, e sim populacional. Os estados com maior concentração de negros e indígenas são o Pará, Amazonas e o Piauí. A gente percebe que a pobreza da maior parte dos brasileiros é a ponta de um iceberg, que tem a sua base sedimentada no racismo e no sexismo. E o país só vai poder evoluir quando desenvolver políticas públicas efetivas que combata as causas dos problemas da sua população.
Então a gente tem à nossa frente uma luta, que é uma luta de todos nós, brasileiros, americanos, mas estamos falando da gente aqui. A identidade negra não é uma coisa pronta, tem que ser construída. E aí, a gente tem que ser uma pessoa negra que tem consciência da sua negritude, ela já está na luta contra o racismo. A gente tem que nas escolas foi promulgada uma lei em 2003, prestem atenção, bem recente, e posteriormente em 2008 alterando a LDB, obrigando os estabelecimentos de ensino públicos e privados ao estudo da história, cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Isso nós não tínhamos. Nós aprendíamos história somente da Europa. Nós precisamos ter mais empatia. Quem tem empatia pelos negros, pelas minorias, não pode ser contra o SUS, não pode ser a favor da militarização da polícia, não pode ser a favor da austeridade econômica. A empatia nossa tem que se converter em solidariedade política. A ausência de solidariedade para os negros é uma questão de morte. E para nós brancos é viver uma meia humanidade. Muito importante é a arte, literatura, cinema, teatro. A gente precisa de uma cultura que se oponha ao racismo, que coloque no centro da sua produção uma humanidade negra e indígena. A gente precisa que o jornalismo, os juristas, os economistas e grande parte dos políticos coloquem a pauta racial na ordem do dia. A gente precisa de decisões políticas que produzam uma igualdade de fato e não apenas uma igualdade no papel. E a gente precisa que os meios de comunicação repensem os padrões de beleza que eles nos bombardeiam diariamente. E existem outras ações que a gente pode fazer, lógico. A negra tem duas certidões de nascimento. Uma é que ela é fornecida pelo Estado. A outra é no momento em que você é lembrado que você é negro. Então você tem um momento na sua vida, né, que é um momento geralmente marcante, em que você descobre que não é negro. E isso geralmente ocorre em alguns episódios que não são nada legais. Eu me lembro exatamente no dia em que eu descobri que eu era negro. O dia que eu descobri que eu era negro é o dia que eu descobri que eu não era igual aos meus colegas, né, brancos. Né? Eu estudava numa escola particular, eu lembro que estava muito frio, eu estava no que se chamava antes de Jardim da Infância, né? Eu não sei se era o pré-primário, Jardim da Infância, era uma coisa assim. E eu lembro que estava bastante frio, como eu disse, e eu coloquei um gorro. E o gorro por acaso era vermelho e preto, né? Um gorro, todo mundo de gorro, todo mundo bem agasalhado, né? Crianças, né? Aí eu lembro que a professora, na hora que eu entrei na sala, ela tirou o gorro da minha cabeça, ela puxou e falou assim: você não pode andar com esse gorro, porque você fica parecendo um bandido. Eu não entendi muito bem, falei pra minha mãe, mas eu lembro da minha mãe muito brava, indo na escola, querendo falar com a professora de qualquer jeito. E aí nesse dia eu entendi, né? Eu entendi o que estava acontecendo. Eu tinha alguma coisa que me tornava diferente daqueles meus colegas, que ia além da cor da pele, né? Ou seja, a cor da pele ativava uma série de mecanismos que fazia com que eu recebesse, por conta dessa identificação, um tratamento diferente daquilo que outras pessoas com a cor da pele mais clara do que a minha recebiam. E aí eu comecei a entender essa questão racial. É que eu nunca tive medo de sonhar. Eu nunca fui atingido pela desesperança.
Ou seja, eu nunca pensei, olha que coisa, isso faz toda a diferença, cara. Para mim não estava no meu horizonte que eu não faria faculdade. Eu sempre soube que eu ia fazer faculdade. Cara, isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe, e você sabe disso, que existem jovens que têm a certeza de que não vão fazer faculdade. E mais do que isso, que têm a certeza de que não vão viver muito. E faz toda a diferença, cara. Então eu tinha certeza. E desde criança eu falava assim, eu quero ser advogado. Eu tinha certeza que eu ia ser advogado. Mas agora, veja, o meu pai nunca virou para mim e falou assim, Silvio, desiste disso aí. Isso não é para você. Você é negro. Ele falou o contrário. Minha mãe também falava isso. É isso mesmo, filho. As minhas tias. Você vai ser advogado mesmo. Você vai conseguir. E eu achava que eu ia ser. Eu não estou falando de autoajuda, não. Eu estou falando de você não se desviar de um caminho que é absolutamente possível. Né? Ter perspectiva. Ter perspectiva, ter horizonte. Porque veja, o que nos define, Maurício, não é o nosso passado, fundamentalmente. O nosso passado nos determina em algumas coisas que nós não podemos escolher. A gente não escolheu ser brasileiro, não escolheu ser negro. Então, quer dizer, eu tenho que lidar com isso. E isso vai dizer muito sobre o que é o meu presente. O meu passado, portanto, ele vai se repercutir muito fortemente naquilo que sou. Entretanto, o que me define como ser humano não é nem meu passado nem meu presente, é meu futuro. Eu queria com esse vídeo que a gente tivesse em mente que nós, educadores, somos fundamentais para combater o racismo e que a gente pode lutar e contribuir para um país onde as pessoas tenham, além de saúde, educação, mas mais importante do que isso, que elas possam sonhar em ser mais do que elas são.